mas eu quero dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com vocês, principalmente porque a gente vê Deus confirmando sua bondade, sua misericórdia sobre nossas vidas, renovando essa bondade, renovando essa misericórdia todos os dias pela manhã, né? E eu conversando aqui, pensando aqui, ouvindo vocês falarem, aí eu vi Claudinha falar ali, trazendo ali as colocações dela, vendo o coraçãozinho dela como está meio angustiadozinho assim, apreensivo. Aí eu vejo que realmente nosso Senhor é um Deus zeloso, é um Pai amoroso, é um pai que cuida de nós, e ele se importa, Claudinha, com os nossos sentimentos, ele se importa com aquilo que a gente vive, que a gente passa. Eu sei que nenhum de vocês está passando essa situação de quarentena, de pandemia, da mesma forma. Cada um aqui está passando de uma medida de sofrimento, de uma medida de angústia no coração, de uma medida apreensivo, de estar apreensivo, né? Mas eu quero dizer que Deus é Senhor. Ele não perde o controle e ele jamais vai perder o controle de nada. Deus tem mostrado também que toda essa situação tem produzido na vida da igreja muito fruto pacífico, muita coisa que está glorificando o nome do Senhor, apesar de tantas situações difíceis, de tantas situações complicadas, né? Esses dias eu gravei um videozinho, até compartilhei no YouTube e mandei para alguns casais. Alguns de vocês aqui recebem de vez em quando umas publicaçõezinhas minhas que eu envio, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, está tão perto de mim. Enio e Luli não estavam aqui, eu já mandei um zap para ele. Cadê vocês dois que não estão por aqui? Eu não vi. Aí depois apareceram ali, eu digo, tá ali. Eu não sei se é vantagem ou desvantagem esse negócio não, viu, Luli? A gente estava chegando em casa, descarregando um monte de coisa. Mas, assim, e eu queria, assim, compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem trazido ao meu coração. Esses dias eu estava me lembrando dessa situação política que o nosso país está vivendo, né? E o Senhor me lembrou muito de um texto que está lá em Miqueias 7, de 1 a 7. E eu queria ler esses textos. Na realidade, nós vamos ler alguns textos hoje aqui, tá certo? A gente vai ler alguns textos, a gente vai conversar um pouco sobre esses textos, né? E sobre o que é que Deus está não só trazendo ao meu coração, mas como Ele está também querendo comunicar a vocês, para produzir no coração de vocês fé, né? Fé e dependência. Esse texto de Miqueias diz assim, Miqueias 7, de 1 a 7, diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso. Ou seja, está dizendo assim que na terra sumiram os homens piedosos, né? E não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas.
o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O Deus e o meu Deus me ouvirá. Esse texto aqui traz para nós assim um momento da gente poder parar e pensar. Esse texto aqui nada mais, nada menos retrata aquilo que a gente está vivendo nesse mundo. Ele começa aqui, o profeta começa dizendo que pereceu da terra o piedoso. Isso aí é mais do que notório. A gente olha para as pessoas hoje, cada um busca os seus próprios interesses. Cada um busca satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, né? E ele traz um retrato aqui de filhos se levantando contra pais, diz que o inimigo dos homens são os da sua própria casa, né? Então, os valores que a gente tem encontrado hoje no mundo têm se perdido. A gente não consegue mais olhar para o mundo e ver pessoas que se importam, na realidade, com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus espera de cada um de nós. A gente vê, sim, cada um preocupado consigo mesmo, cada um preocupado com aquilo que pode oferir de ganho, de vantagens, né? Então, o homem perdeu os valores, né? Depois a gente olha esse texto e a gente vê um mundo completamente desvirtuado, né? Mas no 7, o profeta diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E depois ele conclui: o Deus me ouvirá, o meu Deus me ouvirá. Ele traz uma convicção. Ele diz: olha, eu não vou olhar para essas circunstâncias todas, mas eu vou olhar para o Senhor, né? Depois desse texto, me veio no coração também, na mente, isso aqui, enquanto a gente estava aqui iniciando o encontro, o Senhor me trouxe à memória também outro texto, que é um texto, e aí, quando Claudinha estava falando, eu lembrei desse texto, Claudinha, né? E ele diz assim, em 2 Crônicas 20, a gente vai ler alguns versículos de 2 Crônicas 20, tá certo? Então, abram aí as suas bíbliazinhas aí em 2 Crônicas 20. Se vocês quiserem, eu vou mandar também todos esses textos para vocês, tá? Eu mando os textos, todos printados aqui, tudo direitinho, eu mando para Lázaro, e Lázaro manda os textos, e eu estou gravando também essa palavra, e depois eu mando o link com essa palavra gravada para quem quiser depois dar uma repassada, tá bom? Então, veja só. 2 Crônicas 20, primeiro a gente vai ler de 1 a 4, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vejam só, aqui ele está falando de 3 povos, de 3 nações, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era rei, não é isso? Era rei de Judá, tá? E esses 3 povos vieram contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Isso aqui, Claudinha, não é mera coincidência não, viu? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo Judá.
Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Talvez esse vírus aí seja esses povos tão numerosos, a palavra diz que eram mais numerosos que a areia do mar. Era uma grande multidão que vinha contra Josafá, né? E diz aqui que ele teve medo. Só que ele teve medo e aquele medo não paralisou ele. Ele teve uma reação àquele medo. Talvez a gente esteja aqui cheios de insegurança diante das situações, ninguém sabe como é que vai ficar essa questão econômica, não é só a saúde, quem é que vai ficar vivo, quem é que vai morrer, quem é que vai ficar doente, quem é que vai se curar, né? Mas tem também as repercussões econômicas que toda essa pandemia está causando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A economia mundial está abalada, não é verdade? Então, Josafá, ele diz, olha, eu fiquei com medo. A Bíblia fala que Josafá teve medo. Mas ele teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor. E ele fez o quê? Ele foi proativo, apregoou jejum em todo Judá. E diz a palavra que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha que coisa preciosa, amados. Nele, a gente pode pôr nossa confiança, né? Seguindo adiante, no versículo 12, Josafá faz um desabafo com Deus, né? Por quê? Porque esses 3 povos que vinham contra ele foram povos que na peregrinação no deserto, Deus não permitiu que eles destruíssem esses povos. Eles pouparam a vida desses povos. E ele diz assim, Senhor, esses povos aí, a gente poupou eles na peregrinação do deserto, tu não deixou a gente destruir, e olha a paga que eles estão dando para nós. E aí no 12 ele diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Ou seja, ele pegou e largou o problema na mão de quem? Na mão de Deus. Ele diz assim, Senhor, esse negócio é comigo não, é contigo. E ele diz assim, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E ele declara, e não sabemos nós o que fazer. E depois ele conclui, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E aí eu vou falar bem para Claudinha, vou falar para Kátia também, vou falar para alguns aí que estão com o coração angustiadinhos aí, né? Os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, ele foi logo aqui dizendo, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Não damos conta de resolver esse negócio aqui. Mas os meus olhos não estão nas circunstâncias. Meus olhos estão postos em ti. Né? Saiu circulando aí na internet um cântico, né? Muito antigo, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Olha aí, ó. Os meus olhos não podem determinar, aquilo que meus olhos veem não podem determinar a minha dependência de Deus. A nossa dependência de Deus não pode estar submetida às circunstâncias que a gente está enfrentando. E seguindo adiante, lá a partir do versículo 13, né, a gente lê o 12 agora, diz assim,
todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E aí é um recado do Senhor, não só para Josafá, mas é um recado do Senhor para todos nós. Ele diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí eu fico imaginando assim a cena, né? Um rei, o rei Josafá, preparando o seu exército, que era muito menor do que os exércitos que vinham contra ele. E aí o profeta diz para ele: ó, você vai e vai encontrar com esses 3 exércitos que vêm, junto com o exército de Judá. E chega lá, você vai ficar parado. Você não vai fazer nada. Nessa guerra aí, você não vai ter que lutar, não. A guerra aí é do Senhor. O Senhor que vai lutar por você. Aí, no versículo 20, ele diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem ele, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar, aí eu queria só parar aqui. Imaginem a cena. Um campo de batalha, 3 povos, 3 exércitos vindo contra Judá. Aí o rei de Judá pega o exército e bota enfileirado. E na frente do exército ele bota quem? Cantores. Para cantar ao Senhor. Bater tambor e cantar ao Senhor e dançar na presença do Senhor na frente do exército. Imagine a cena. Imagine a cena. E ele diz: e tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor fez Judá vencer essa guerra sem pegar numa arma. A arma foi o louvor e a glorificação do nome do Senhor. E eles diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor quer nos ver expressando a Ele esse louvor sincero. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, Claudinha, Kátia, Eber. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, a gente só pode pôr à prova a nossa fé e a nossa confiança em Deus quando a gente é colocado diante de situações que demandem de nós fé, confiança e dependência de Deus. Nas vacas gordas, a gente não precisa depender de Deus. Quando o dinheiro é farto, quando a despensa está cheia,
A gente não precisa depender de Deus. Mas Deus quer achar em nós um coração dependente. Engraçado, né, que esses dias eu tenho falado muito sobre isso, sobre essa questão da confiança, né? Vanjo falou sobre a questão de que às vezes a gente tem aquela falsa ideia de que o servo de Deus não vai sofrer. Ele vai sofrer, sim. Paulo passou fome, passou nudez, passou frio, foi preso, açoitado. Mas o coração de Paulo estava no Senhor. O coração de Paulo estava naquilo que estava à frente dele, naquilo que os olhos espirituais de Paulo conseguiam enxergar. Na recompensa, o Senhor Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a gente está aqui numa batalha. Nossa vida aqui nesse mundo é uma guerra. É uma guerra espiritual. A gente está numa batalha e que a gente precisa descansar e confiar. Descansar e confiar o tempo todo. Porque se a gente não descansa e confia, a gente vai tomar sobre nós as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas ansiedades, e isso vai acabar com a gente. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, amados, eu queria assim, animar vocês a isso. Passado essa situação toda aqui, o Senhor começou a me trazer alguns textos que eu vou ler aqui rapidamente com vocês, tá? Salmos 112, 1. Salmos 112, 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aqui ele está dizendo que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra e que tem prazer nos seus mandamentos. Em outro salmo, ele fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 1. E aí, Davi, aqui nesse Salmo 112, ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se alegra, tem prazer nos seus mandamentos. No versículo 7 do próprio Salmo 112, diz assim: esse homem aqui, que teme ao Senhor e que se alegra nos seus mandamentos, ele não se atemoriza de más notícias. Olha aí, que bênção! Hein? Ele não tem medo das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Olha que bênção, amados. Aleluia, glória a Deus, que a gente pode ter essa confiança, essa esperança. No Salmo 34, 5, o salmista fala assim: contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Que diferença, amados. A gente não pôr nossos olhos nas circunstâncias que nós estamos sujeitos e expostos no dia a dia. Os nossos olhos, quando postos no Senhor, a gente se enche de confiança, de fé, de disposição de agradá-lo, de disposição de fazer aquilo que está no coração dele, em saber que ele cuida de nós, que ele tem zelo por nós, que mesmo no sofrimento, ele não vai nos abandonar, ele vai nos dar graça para passar pelo sofrimento, por que não? Não é? Ele vai nos dar graça para passar pelas tribulações, por que não? No Salmo, em Hebreus 12, 2, Hebreus 12, 2, o escritor de Hebreus, ele nos dá uma chave, ele nos dá uma direção clara.
ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus amados, Jesus, o próprio Deus encarnado, se fez homem à nossa semelhança. A palavra diz que a nossa semelhança, ele em tudo foi tentado, porém sem pecar. Ele sofreu e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele não olhou as circunstâncias que estavam ao seu derredor. Ele estava olhando naquilo que estava proposto para ele lá na frente. Qual seria o resultado do seu sacrifício? Qual seria o resultado do seu sofrimento? Qual seria o resultado do seu sangue derramado? Né? Então, como isso é importante, né? Então, ele diz assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Mais uma vez, a gente se pega numa coisa chamada olhar. Onde está posto o nosso olhar? Aonde nós estamos mirando a nossa visão? Aonde nós estamos pondo a nossa confiança? Aonde nós estamos colocando a nossa fé? A nossa disposição para agradar a Deus, né? São todas essas coisas que nos levam a refletir a respeito disso. Um outro texto aqui, em João 3, 14 e 15, João fala, né, que retrata, né, de como Jesus ele relata essa situação. Ele diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É interessante como o Senhor Jesus ele deixa definido essa questão da importância da gente estar olhando para ele, pondo nele a nossa expectativa, pondo nele a nossa confiança. Isso nos dá ânimo. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que eu tenho que trazer à memória? Aquilo que pode me dar esperança. Eu não tenho que ficar pensando, ah, meu Deus, e se isso acontecer? Ah, meu Deus, e se aquilo acontecer? Não. Eu tenho que dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou dizer assim, eu quero descansar e confiar no Senhor. Eu não quero ficar refém dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu não quero ficar refém dessas coisas. Eu quero descansar e eu quero confiar no Senhor. Eu quero saber em quem eu tenho posto a minha confiança. Aonde está a minha alegria? Né? Romanos 5, 3 e 4, e eu já vou terminar aqui, viu, amados? Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Olha que coisa linda. Nós temos um Deus que nos ama tanto, cuida tão bem da gente, que ele não nos priva das tribulações. Ele não nos priva das dificuldades. Pelo contrário, ele quer que com as tribulações e com as dificuldades, a gente possa ver produzido em nós perseverança. E sendo perseverantes, podemos adquirir experiência. E adquirida a experiência, nós vamos também ter esperança. Porque a nossa esperança não está nesse mundo, mas a nossa esperança está nele. A nossa esperança está em olhar para Jesus. A nossa esperança está em saber
que perseverando até o fim, um dia eu serei salvo. Então, assim, o anjo disse, aqui a gente não tem bilhete de garantia de salvação. A nossa salvação ela é construída dia a dia. E as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa fé, o nosso olhar vai definir tudo aquilo que a gente vai viver nesse mundo. Para terminar, eu queria terminar com 1 Pedro 5, 10 e 11. E diz assim, ora, veja que se não é um grande finale aqui. Olha só. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Jesus é esse? Que Deus é esse a quem nós servimos? Eu queria dizer uma coisa para vocês, só para não ficar pensando dizer assim, Eric está aí falando, mas ele está vivendo uma vida aí tranquila. Eu queria só dizer para vocês uma coisa. Em 2015, Deus falou para mim assim, Eric, eu quero mais teu tempo. E eu disse, Senhor, tá bom, eu vou te dar meu tempo. Dar mais meu tempo ao Senhor implicaria em eu abrir mão de trabalho, abrir mão de contratos, abrir mão de coisas que iriam me dar dinheiro. E eu fui abrindo mão, eu fui abrindo mão, eu fui abrindo mão, eu fui abrindo mão. Até hoje, eu ganhava 40% do que eu ganhava em 2015, em janeiro de 2015. Minha renda mensal era 40%, até hoje, 40% do que eu ganhava até em 2015. E hoje eu recebi um telefonema de um gerente jurídico de uma empresa que eu sou advogado há 14 anos, dizendo para mim, Eric, estou te ligando para te dizer que em função dessa crise, em função dessa pandemia, em função disso tudo, nós estamos dizendo para você aqui que nós vamos reduzir os seus honorários do nosso contrato com você em 15%. Ia ser 30%, mas aí a gente reviu e aí a gente está diminuindo em 15%. Ou seja, qual é a do nosso coração? Aí hoje, para vocês saberem, meu netinho está chegando aqui em casa. Né? Então, assim, netinho novo, de uma certa forma, aumenta alguma coisa da despesa nossa, e aí a gente tem um baque no orçamento. Aí a primeira coisa que o homem carnal que eu digo, a carne, nossas emoções, nossos sentimentos, pensa e diz assim, e agora? Aí eu lembrei do rei. Cadê, rapaz? Do rei Josafá. Deu um branco aqui. E eu me lembrei do rei Josafá. Aí diz assim, Senhor, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. A gente só é confrontado com a nossa pregação na hora que a gente precisa demonstrar a tranquilidade e a segurança daquilo que a gente declara. Aí a nossa pregação passa a ser vida e passa a alcançar e atingir pessoas que nos cercam. A gente não pode depender de Deus nas hipóteses. A gente tem que depender de Deus e aprender a depender de Deus na prática, quando a gente é demandado nessa dependência e nesse descanso. Então, meus amados, eu quero animar vocês a descansarem no Senhor, a confiarem que Ele tem cuidado de cada um. Nós não estamos aqui
para passar tempo em colônia de férias. O mundo é um campo de batalha. Só tem uma coisa certa e garantida que nós temos aqui nessa vida e nessa terra, e Jesus já disse isso. Isso aí é certo e garantido. No mundo tereis aflições. Mas aí ele diz também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa vitória sobre esse mundo, sobre as aflições, está em Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amém? Jesus é bom, Ele tem cuidado de nós e Ele não vai falhar em nos dar o seu zelo e o seu cuidado para conosco. Amém, amados?